Bom, o mercado financeiro e todo o setor produtivo estão atentos a essa semana que tem a reunião do Copom, que vai definir o futuro da Selic. Repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações. A reunião começa amanhã e o anúncio final na quarta-feira. Beatriz. Isso mesmo, Thiago. São 2 dias aí de discussão, para a gente saber o futuro da taxa básica de juros, a Selic. Então, se ela será mantida, se vai aumentar, se vai diminuir. Lembrando que atualmente a Selic está em 13,75% ao ano. São muitas expectativas, em torno dessa reunião do Copom, então, que começa amanhã. O governo federal quer muito e conta com uma redução nessa taxa básica de juros. Mas o que a gente sabe é que o Banco Central está meio resistente e diz que não encontra muito espaço, de acordo com especialistas sobre o assunto, para essa mudança, para essa diminuição na taxa básica de juros. O que tem feito o governo federal? Tem tentado correr atrás da divulgação da nova regra fiscal, para que isso dê alguma segurança para o Banco Central. O BC espera que o governo federal demonstre responsabilidade fiscal, dê algum sinal de responsabilidade fiscal. E a apresentação dessa nova regra fiscal poderia ajudar, então, o Copom a reduzir essa taxa, a taxa Selic. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele estava programado para apresentar esse novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos implementado pelo ex-presidente Michel Temer em abril, mas aí ele correu contra o tempo, antecipou essa apresentação para março, para tentar fazer com que essa nova regra fiscal fosse divulgada antes dessa reunião do Copom. Então ele apresentou essa nova regra para o presidente Lula na sexta-feira e também para outros ministros, mas o que a gente apurou é que ainda falta uma resposta do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O ministro, inclusive, deve ter diversas reuniões entre hoje e amanhã com pessoas ligadas ao assunto para discutir essa proposta. Enquanto isso, fica meio difícil, então, essa divulgação, A expectativa é que seja apresentada essa regra fiscal antes de sexta-feira, ou seja, antes da viagem do presidente Lula à China, mas, de qualquer forma, a reunião do Copom já começa amanhã e o governo federal queria apresentar esse arcabouço fiscal novo antes do início dessa reunião. Então, fica aí agora esse enlace, A gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o que dizem analistas é que sem essa apresentação da nova regra fiscal, fica mais difícil para o Banco Central encontrar espaço para reduzir a taxa Selic. Thiago. Estaremos acompanhando essa discussão. Beatriz Manfredini até já, girando os nossos comentaristas. Amanda Klein, é aquela história, o Banco Central é um órgão independente e não necessariamente já levaria em conta esse novo arcabouço fiscal para decidir se reduz ou não os juros na quarta-feira, Não se sabe qual é esse novo arcabouço fiscal, Thiago? Essa é que é a grande incógnita e não se sabe também qual a tramitação, qual será a recepção pelos deputados e senadores quando chegar ao Congresso Nacional. Então, você ainda tem várias fases desse arcabouço. Tem que passar primeiro pelo governo, receber o aval das várias alas, e a gente sabe que o principal fogo amigo certamente virá do PT, talvez até mais do que do Congresso Nacional. É capaz hoje do Fernando Haddad ter mais apoio do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco do que entre seus pares no Partido dos Trabalhadores. Não tem como o Banco Central se antecipar e começar a reduzir juros agora, sendo que você tem expectativas de inflação completamente desancoradas, você tem uma curva de juros que embora tenha se reduzido nos últimos dias, ainda é alta, ainda aponta para um início de redução da taxa de juros, quem sabe a partir de maio e junho, mas a mediana ali das consultorias e do mercado financeiro, dos gestores, imaginam que o Banco Central pode começar a reduzir juros a partir de setembro. É bom lembrar, nessas ocasiões, uma historinha de um passado recente, ainda no governo Dilma Rousseff, que foi logo no início do governo, no primeiro mandato, em 2011, a presidente Dilma anunciou que começava a enxergar ali uma possibilidade, uma janela de oportunidade para o BC, para o Copom, reduzir juros. No dia seguinte, qual não foi a surpresa, quando o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e a diretoria do Copom
resolveu justamente reduzir a taxa de juros contra a expectativa do mercado. Acho que naquela época foi de 0,25 ponto percentual. E assim os juros foram de 12,5% naquela época para 7,25%, um patamar baixo para níveis brasileiros, para os padrões brasileiros também naquela época. E tudo porque a Dilma Rousseff começou a cruzada por uma taxa de juros civilizada. Tudo bem, é super legítimo, todos nós queremos taxas de juros civilizadas. Acho que todo mundo concorda que 3,75% é alto. Só que o problema foi que em 2013 o Banco Central, como o Ministério da Fazenda da época, comandado por Guido Mantega, prometeu fazer um ajuste fiscal que não levou a cabo, prometeu elevar o superávit primário e no fim aconteceu justamente o oposto. O que ocorreu 2 anos depois, a partir de 2013, o Banco Central foi obrigado a inverter a rota e começar a subir juros de novo. Essa primeira queda de juros em 2011 foi entendida como um cavalo de pau na economia pelo mercado. Se o Banco Central fizesse isso de novo, poderia ser entendido da mesma forma como um cavalo de pau, desancorar ainda mais essas expectativas e, posteriormente, o risco seria grande do Banco Central ser obrigado a fazer justamente o inverso, começar de novo a subir as taxas. Então, para não deixar todo mundo maluco, o mais provável, o mercado quase unanimemente aposta dessa forma, é que o Copom mantenha os juros, a taxa básica, a Selic, na reunião desta quarta-feira e comece essa redução posteriormente, daqui a alguns meses, se o governo sinalizar positivamente com o quê? Com o ajuste fiscal. Essas coisas precisam estar alinhadas. Não adianta só ter política monetária se você não tem ajuste fiscal. E um exemplo muito didático e pedagógico de que não adianta forçar na marra a redução da taxa de juros, na semana passada, com o crédito consignado. Você teve aquela reunião do Conselho da Previdência que decidiu reduzir o teto dos juros do crédito consignado de 2 e pouco para 1,7%, que aconteceu. Os bancos privados e os públicos também, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, simplesmente suspenderam a oferta daquela linha. Por quê? Porque aquele teto da taxa básica de juros, da taxa de juros a 1,7%, não cobria nem os custos desses bancos. Então é preciso combinar essas coisas antes, é preciso haver espaço para fazer isso. O Ministério da Previdência não combinou com o Ministério da Fazenda, não combinou com outros ministérios dentro do governo e acabou dando essa maluquice, esse bate-cabeça interno. Resultado, você provavelmente vai ter uma reunião, acho que hoje ainda, para tentar discutir um novo juros para o crédito consignado, provavelmente entre esse 1,7 e a taxa anterior, que era um pouco mais acima de 2, um meio termo aí nisso, uma taxa de equilíbrio para não ficar nem tão ruim politicamente para o governo e nem inviabilizar o crédito para os aposentados e pensionistas. Dávila? Bom, eu concordo com o que a Amanda está dizendo. É, aliás, um ótimo exemplo. O governo Dilma Rousseff, que fez uma intervenção política no Banco Central, acabou levando ao país a uma situação desastrosa financeiramente. Acabamos com o superávit que virou déficit, explosão da dívida pública, deixamos 13 milhões de desempregados e, evidentemente, um total descrédito do governo que acabou com as pedaladas fiscais que derrubou Dilma Rousseff por meio do impeachment. Então, essa história de intervenção política em assunto técnico acaba sempre em desastre. E a Amanda bem lembrou agora o que foi a semana passada, quando o ministro da Previdência, sem falar com o ministro da Fazenda, tenta baixar na marra o juro do crédito consignado dos aposentados e, evidentemente, o que vai fazer agora é que o crédito vai custar mais caro para os aposentados em vez de mais barato se ele tiver que tomar linha de crédito. Então, essa história de intervenção no mercado não funciona. Outro ponto importante, o Banco Central tem um mandato claro. O mandato do Banco Central é manter a inflação dentro da meta. E é isso que o Banco Central vai fazer. E o Banco Central, óbvio, que não vai diminuir a taxa de juros, porque o governo não vai lançar as medidas fiscais hoje. Não é assim, as coisas demoram. Precisa passar pelo crivo do Congresso até isso se tornar realidade. Então o Banco Central está corretíssimo, está cumprindo o seu papel constitucional, a sua função constitucional, que é manter a inflação dentro da meta. É isso que eles estão tentando fazer, por isso que sobe os juros. Quanto à apresentação do arcabouço fiscal, essa sim é a questão vital que pode dar sinais para o juro começar a cair no futuro próximo. Então, esta é a medida, de novo, fogo amigo dentro do governo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está aí falando as besteiras de sempre. Não, se a economia vai crescer pouco, o negócio é meter o pé no acelerador do gasto público e sair gastando. É exatamente isso que o mercado não quer escutar.
Se o mercado escuta isso, vai agravar a questão do déficit público, vai aumentar a questão do endividamento. E se isso ocorrer, é óbvio que os juros não vai diminuir, pelo contrário, vai subir. Então, assim, o governo tem que coordenar melhor as ações. E esta questão do ajuste fiscal deve ser um assunto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se começar a ter fogo amigo, mostra que a regra fiscal que o próprio governo apresentar não é crível. Então é preciso unificar esse discurso e é preciso que esse arcabouço fiscal seja apresentado o mais rápido possível. E como eu venho dizendo aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, eu sou muito cético de ver um governo do PT conseguir colocar o pé no freio da despesa pública. E nós só teremos um arcabouço fiscal crível se o governo mostrar que vai cortar despesas públicas e não apenas aumentar a receita, que significa aumentar a carga tributária, que ninguém aguenta mais pagar mais imposto no Brasil. Então, o que vai ter hoje uma regra crível é diminuir gasto público, despesas do governo. E é isso que o mercado está pagando para ver se o governo vai apresentar.